I love you, Dave. Obrigado. Sente-se, por favor. Bem, uma coisa que devemos dizer antes de dizer qualquer outra coisa é que Deus está aqui. Deus tem estado aqui. E Ele está aqui neste momento também. Eu não estaria aqui se não fosse por essa senhora loira que está sentada ali nos assentos da frente. Querida, há muitas pessoas novas, principalmente na entrada, então levante-se e acene as pessoas para que possam lembrar de você em oração. Eu estou um pouco nervoso, não prego há meses. Mas sabemos que o Espírito Santo está aqui. Eu quero falar com jovens pastores e jovens obreiros cristãos. E quem mais estiver aqui agora? Alguns jovens pastores vêm a mim pedindo: posso ter apenas 15 minutos com você? Apenas para descobrir como Deus usou você. Eles leram um livro, ouviram um filme ou ouviram uma mensagem que falou com eles. Mas claro que eu não poderia, isso é impossível. Mas eu gostaria de gastar esses 15 minutos com você nesse momento. Estou com 79 anos de idade, preguei por 58 anos, eu vi muitas coisas, passei por muitas coisas. Mas eu só quero conversar com vocês, não preparei um sermão. Mas creio que meu coração está preparado para compartilhar algumas coisas com você, de forma que quando você sair, você perceba que não estamos falando sobre a igreja, estamos falando sobre você, sobre o seu coração. Ontem, quando estávamos orando uns pelos outros, um jovem pastor e sua esposa, pedindo por oração, eu disse: vocês poderiam resumir em uma palavra o que vocês estão passando? E eles disseram: desencorajamento. Não estavam depressivos, mas estavam desencorajados. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu comigo quando meu coração ficou tão movido. Eu já pedi para que Deus abençoasse essa ministração. Então, não pense que não orei sobre a mensagem. Já vou entrar no que o Senhor quer que eu compartilhe com você. Eu pastoreei uma igreja na Pensilvânia, uma cidade de cerca de 1.000 pessoas. Pastoreei essa igreja com cerca de 100 pessoas. Eles eram pessoas boas, eram fazendeiros, eram mineradores, e eu os amei, eu servi lá como pastor por 5 anos. Mas no 5º ano, algo já crescia dentro de mim há algum tempo. E via os mesmos rostos, ninguém estava salvo. E tínhamos belos chalés próximos à igreja e tínhamos o suficiente para continuar a vida. Então, eu fazia o que a maioria de nós faz. Eu tinha meu tempo devocional, lia minha Bíblia, principalmente para ter o que pregar. E, ocasionalmente, eu lia para tentar me aproximar do coração do Senhor. Não era um homem instruído, tive apenas 1 ano de escola bíblica. Mas meu pai, eu venho de uma linhagem de pastores pregadores, creio que sou a 8ª geração que se estendem até a Guerra Civil, onde meu tataravô morreu na Guerra Civil. Então venho de uma linha de pregadores e meu pai me ensinou a orar, a buscar a face de Deus. Ele disse: David, existem apenas 24 horas em um dia. Isso era tudo que Elias tinha e ele orou. Você pode orar como Elias. Deus sempre abre caminho
para os homens de oração. Eu fui ensinado a orar já na adolescência. Eu me lembro de orar e ser tocado tão poderoso pela mão de Deus que eu me deitava, prostrado diante do Senhor, e quando eu tentava me levantar, era como se uma mão, eu não podia vê-la, mas como se me empurrasse de volta ao chão. E aquela sensação era tão emocionante, tão incrível, ter a mão de Deus fazendo você se deitar, que você começa a rir, chorar. É tão incrível o toque de Deus. Eu conheci o toque de Deus. Eu fui chamado quando eu tinha 8 anos de idade ao ministério. Por favor, não pensem que isso daqui é um velho enrolando. Deus me permitiu a vir a este lugar, a esta hora, para compartilhar meu coração. Eu me cansei e fiquei preocupado de ser uma igreja pentecostal e não ver algo acontecer. Pregando para as mesmas pessoas, 4 canções, reuniões de testemunhos, sermão, apelos. Mas nunca via ninguém no altar, então eu cheguei à conclusão de que se aquilo era Pentecostes, eu não queria. Todos esses anos entre 4 paredes e não víamos ninguém. Claro que não saíamos para ver alguém. Então comecei a buscar a face de Deus, e quando você começa a buscar a face de Deus, o diabo vai trazer uma série de interrupções. Ouça minhas palavras. Se você definir seu coração para buscar a face de Deus, se você colocar seu coração para buscá-lo, o diabo vai colocar sobre você uma série de interrupções. Você receberá ligações como nunca antes recebeu. Ele fará de tudo para afastá-lo do lugar de oração. Eu estou aqui nesta noite. Ore comigo agora, por favor. Pai divino, você me deu uma palavra. Por favor, alguém me traga uma cadeira. Aqui ao lado, por favor. Estou passando por uma situação física. Pode deixar aqui, por favor. Eu disse ao pastor Cáter uma vez: que talvez haveria um dia em que ele me levasse ao púlpito em uma cadeira de rodas, mas ainda estaria aqui. Eu tenho um jugo. Deus dirige corações. Quando Deus quer fazer algo por uma geração, por uma cidade, Ele vai dirigir o coração de alguém. Ele vai achar um jovem, ele vai achar alguém cujo coração deve ser dirigido. E se você for permitir que o Espírito Santo dirija seu coração, algumas vezes ele o faz, mas se você for permitir dizendo: eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ser um homem de oração, mas vai ser o Espírito Santo que vai ter que fazer isso. Você pode passar por todo esse livro, você ouve de Elias, você ouve de todos os profetas maiores e menores. Ele colocou seu coração para buscar a Deus. Ou ele cravou seu coração em Deus. Houve uma decisão tomada, e eu tomei uma decisão. Eu buscaria a Deus. Houveram interrupções, surgiu de tudo para me manter afastado. Da oração, de ficar de joelhos. Eu creio que você precisa achar um lugar solitário, um lugar a sós com Deus, onde você vai e sabe que encontrará com Deus. E este é seu lugar, o lugar onde Deus fará terra santa. O meu era entrar em um carro e ir para perto de uma colina onde minha esposa podia ver o carro. E eu entrava na floresta e eu disse: Senhor, eu vou cravar meu coração, eu vou buscar a você. Eu não estou satisfeito. Eu estive em conferências, mas eu saía com o mesmo desencorajamento, nada acontecia. Por trás de cada pastor de sucesso, cada um que tem sido usado por Deus,
Seja em ministérios pré-igreja ou nas próprias igrejas, você sempre encontrará um homem de oração, uma mulher de oração. E eu entrava naquele carro, entrava na floresta, levava a minha Bíblia e dizia: Senhor, eu não estou buscando uma palavra para um sermão, eu estou buscando seu coração. E eu ficava lá por semanas. Se alguém vinha à minha casa, minha esposa apontava para o carro, pois eu acreditava que eu devia estar satisfeito com cada área da minha vida. Tinha que ser algo a mais do que aquilo que eu vinha experimentando. Eu queria ver o Pentecoste. Eu não queria ter apenas pessoas falando em línguas e falando de suas experiências pentecostais, dando seus testemunhos, o que é bom, e eu não menosprezo isso. Mas eu vejo muitos pastores ao redor do mundo. Greg e eu visitamos cerca de 60 países nos últimos 6 anos. E esse desencorajamento está por todo o planeta. Este conceito de ser pentecostal, de ter o poder, unção do Espírito Santo. E você não vê nada disso acontecendo, apenas poucos pontos. Então você vai a este lugar, ao menos foi o que fiz, e se eu tivesse que me sentar e conversar com algum jovem pastor, seria isso que eu daria maior foco. A importância de separar um lugar e um tempo onde você diga: Senhor, custe o que custar. Você tem que fazer algo em meu coração. Tem um casal que veio da Inglaterra à igreja Times Square alguns anos atrás. Eram pessoas de meia idade, de uma igreja em Londres com cerca de 700 pessoas. A igreja deles começou a cambalear, contava então com apenas 500 pessoas. Então eles tiraram 3 meses de férias e viajaram por todos os Estados Unidos visitando lugares de avivamento, tentando entender o segredo. Algo que pudesse impedir a saída das pessoas da igreja deles, a diminuição da unção. Então eles passaram por todas as reuniões de milagres, passaram por igrejas enormes, procurando pelo segredo, por coisas, elementos sobre os quais poderiam usar para atrair as pessoas. Eles foram ao altar e me disseram: eu estive por aqui por 3 meses, viajando por todo lugar, procurando algo que nos ajudasse a trazer um avivamento, e não consigo entender o porquê das pessoas estarem saindo da igreja. Daí eu hesitei, eu não tinha uma palavra para ele. Contudo, o Espírito Santo veio sobre mim e eu apontei para a esposa e disse: minha querida, eu ouço o Espírito Santo dizer que uma vez você esteve em chamas por Deus, era uma mulher de oração, buscava a face de Deus e Deus usou você poderosamente para encorajar seu marido. Então ambos começaram a chorar e eles disseram: Pastor David, este é o primeiro lugar que sentimos a presença do Senhor e sentimos a necessidade de voltar para casa e cair de joelhos e buscar a face de Deus. Eu me lembro a unção que veio através daquelas horas que designei para a oração. Nada era mais urgente, nada era tão necessário em minha vida do que voltar a orar. E eu me lembro de tentar me levantar diante das pessoas, mas quebrantado, chorei. Então não sabia o porquê do choro, era o Espírito Santo, claro, mas me lembro de cair prostrado e as pessoas caindo ao lado dos assentos, gemendo e clamando a Deus. Você percebe, quando você começa a buscar a Deus apenas para buscar sua face, quando você jejua e ora por alguém, eu creio que seja importante e necessário. Mas deve haver um momento em que você diz: Senhor, eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecer o toque de Deus, preciso ter algo a mais do que aquilo que tenho.
E eu tinha um pequeno quarto de oração em nosso pequeno chalé. Cerca de 2x3, então coloquei um carpete que me lembro era verde. E eu simplesmente disse: Deus, eu quero saber por que você está dirigindo meu coração. Eu quero saber do que isso se trata. Você está abrindo uma porta, o que é? E eu não sabia, isso já foi dito na cruz e o punhal, mas apenas gostaria de compartilhar meu coração com você sobre isso. E eu disse: Senhor, você tem que me dizer o que está acontecendo, pois eu estou quebrantado, eu choro diante de ti, você está revelando a palavra a mim, pois eu levava comigo lá nas florestas a Bíblia apenas para conhecer a Deus, apenas para me aproximar dele. Eu não estava orando pelo ministério, eu não estava orando por alguma coisa qualquer, mas eu orava: Deus, faça-me, usa minha vida, você me chamou quando eu era apenas um garoto. Há mais do que isso, isso não é Pentecoste. No Pentecoste, milhares foram salvos e haviam frutos, bênçãos do Senhor, e eu não as tenho. Eu tenho pregado sermões secos. Então, um dia, quando eu estava lá lendo revistas que estavam na minha mesa, o Espírito Santo disse: pegue e leia. A foto trazia 7 garotos. E claro que aquilo foi o que guiou ao meu chamado em Nova York. E eu entendo, toda vez que Deus quer fazer algo novo em minha vida, haverá essa direção. E alguns de vocês, jovens pastores que estão aqui nessa conferência, vocês foram desafiados e sentiram algo em seus corações. Mas eu me lembro que um grande profeta disse a mim, Leonard Ravenhill, um querido amigo. Ele era um dos meus parceiros e editor de nossa revista. Ele era o Elias moderno. Falávamos do que acontecia em minha vida, pois ele morava a alguns quilômetros de onde morávamos. Ele escreveu Sedentos por Avivamento e outros livros excelentes. Ele era um Elias moderno. E discorríamos sobre isso, sobre a urgência de se orar e jejuar, buscar a face de Deus. E ele disse: David, eu vou lhe dizer qual é o verdadeiro problema da Igreja de Jesus Cristo. Os pregadores não oram. Ele disse então: David, estou lhe dizendo, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu prego sobre isso, sobre os pregadores não oram. Então os altares se enchem e confissões são feitas, pessoas reconhecendo que não oram. Alguns dizem: eu não oro há meses. Outros nem mesmo acreditam que a oração ainda funciona, pois eles não veem respostas imediatas. Eu tenho descoberto isso em todo o mundo, que os pregadores não oram. A maior parte deles, como eu disse antes, todo lugar que você achar uma igreja bíblica, em que as pessoas estão sendo salvas, você encontrará um homem, talvez mais do que um, você achará um homem que se prostra diante de Deus e que colocou como seu objetivo primário prostrar-se diante de Deus e buscar sua face. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.